Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa Mal. Uma galera gabaritada, certo? Como grandes mentes do crime, grandes gênios do mal no mundo invertido. É informar para todos que estão aqui, né? Agradecer ao Diego, Jonathan. Pedir para vocês que estão nos acompanhando nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, acompanhe nossos podcasts também, né? O Spotify, o Google Podcast, o Amazon Music, certo? Informar que o filme a ser debatido, ele contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, esteja avisado. E o filme dessa semana é um dos grandes clássicos de Brian De Palma, filme de 83, Scarface. E Aí, grande Jonathan, grande mestre Jonathan, né? Dom Jonathan, qual é a sinopse? eita, Qual é a sinopse de Scarface? aí você me pega de calças arriadas, né? Que delícia, digo, Mais que horror. bom, mais bom em Scarface, filme de 83, que é um remake de um filme de mesmo nome, que foi da década de 30. A gente vai acompanhar Tony Montana, um refugiado político vindo de Cuba, em que ele tenta ganhar a vida de forma inescrupulosa e criminosa nos Estados Unidos. E assim ele consegue fazer sua fama como um grande gangster, se aproveitando do seu poder ganancioso para conseguir ascensão no mundo do crime e assim poder viver bem com o que ele quer, com quem ele quer, tendo tudo que deseja ao seu redor até a sua derrocada. Vral! Nossa, olha aí, preciso e cirúrgico, que nem um bisturi, né? Diferente do filme que tem uma Isso. motosserra e destrói tudo por onde passa. Cirúrgico igual um bisturi, e quando corta, leva até a mulher do chefe. Eita! Não posso ver uma mulher casada, né, menino? Eu não consigo parar de pegar a mulher casada. Esse é o nosso Tony Montana da vida real. Black Montana. Black Montana. Falta só o dinheiro. Dinheiro vem, Eita, rapaz, mano. dinheiro vem. Dinheiro vem. Mas, Don Jonathan, e nosso vai. Black Montana, qual é a sua análise a respeito desse filme que é Scarface? Vamos lá, Scarface, né? Considerado aí como a obra-prima de Brian De Palma. O filme, ele, por ser um estudo de personagem, é difícil não fazer comparações com o Toro Indomável. Filme que também que já passou por aqui. E eu ressalto o quê? O filme tem um texto simples, né? Apesar de trazer grandes problemáticas, né, que ficam a cargo do espectador, né, discutir, né, a complexidade do que foi apresentado, né? No exemplo, a Elvira, né, como um grande troféu e a problemática que se traz por trás dela, né, das camadas que a gente pode discutir, né, apesar de que ela entrou apenas como um símbolo a ser almejado, né, um símbolo de poder. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Ela é uma mulher forte e, como mulher forte, né, Tony Montana desejaria ter como o seu troféu para que ele possa atingir o topo, né? O filme acredito que tem uma fotografia ok, né? Enfim, na década de 80 a gente não vê grandes tomadas ou uma grande fotografia, mas o filme eu acho ele bem ambientado, apesar de que o filme carrega aquela pontadinha de falar um tanto mal, né, do povo latino, né, que é sempre visto como um traficante, um sedutor barato, né, o latino-americano romântico. E de atuações, cara,
Al Pacino carrega o filme inteiro nas costas, né? Então, o estudo desse personagem, né, focado nele, apesar de que o nome Scarface tenho eu que seja uma homenagem a Al Capone, porque o filme retrata bem isso, né? O fato deles tentarem prender ele por sonegação de impostos, a cicatriz no olho esquerdo, né? E o cara ser bastante violento e tudo mais. Então acho que aí acho que o Brian De Palma quis homenagear Al Capone. Mas o grande nome desse filme mesmo é Tony Montana, né? O cara que é ardiloso, é ganancioso. This country, you gotta make the money first. Busca o poder acima de tudo, né? E teve a sua... A gente vê aí ao longo do filme, né, a sua ascensão e queda. No mais, pra mim ele é um filme ok, certo? Eu tive a mesma sensação ao assistir Todo Indomável, né? Assim, um incômodo. É um filme de sua época, ficou lá, né? E para mim é um filme nota 8, né? Com uma grande produção, né? E a grande atuação do Al Pacino, então para mim garante aí um filme nota 8. E 3 palavras que eu poderia citar para esse filme é ganância, luxúria e paranoia. É algo muito forte apresentado nesse filme aí, né, por parte do grande Tony Montana, a paranoia. Mas e aí, Com Jonathan? certeza eu indico esse filme para quem quer conhecer, né, um estudo de personagem bruto, pesado, que a gente vê um ator lapidando, né, a cada cena, a cada tomada. Fica aí a dica, Scarface. E de frases icônicas, né? No futuro aí, Coach Montana. A fórmula do sucesso, né? A fórmula do sucesso. Construída à base, né, da perseverança, né, do esforço, né, do self-made man, né? Self-made man, isso. Muito, Porque é muito... claro, né? Se viemos do pó retornaremos, né? Do pó retornaremos. Seja lá qual for o pó, né? E a procedência dele, né? E a procedência dele, principalmente. Me diz uma coisa, Jonathan. Vou fazer uma pergunta assim de cunho não tão relacionada ao filme, mas qual a sua opinião? Essa galera aqui que fala mal do capitalismo, né? Você acha que tem que fazer? Tem que ir para Cuba? O que você acha aí em relação a esse filme? Então, né? É um dos grandes textos do filme, né? O Tony Montana, ele é o cara que se diz não ser bandido, o cara que odeia comunista, que acha divertido matar comunista, né? Mas ele é o grande exemplo, né, do produto capitalista, né? Agora, se o homem tá certo ou não, aí quem sou eu para dizer, mas o que é que a gente faz com o comunista, né? Sorrindo. O que faz? Fica aí a retórica. Deixa eu trazer uma pergunta extra, então. Jonathan, a gente tem o Tony Montana, o Stansfield, que é o vilão do Profissional, e o Nicolas Cage. Cada um no carro, a 80 km por hora. Qual deles faz o grito de coach mais convincente? Claro que é o nosso grande ícone, Nicolas Cage, né, cara? Não tem como. Não tem outra resposta. Não tem como. Não tem. Por mais que Al Pacino tenha sido monstro nesse filme, né, por dar realmente assim sangue e vida para esse personagem Tony Montana, mas Nicolas Cage é Nicolas Cage, cara. Ele é imbatível. Mas sim, menino Davi, você quer dar suas considerações agora? Opa! Qual a sua visão aí de Scarface? Scarface, né? Filme de 83, né? Do diretor Brian De Palma, né? Como eu falei no podcast, Brian De Palma, ele, embora os últimos filmes que ele tenha feito, né? Na sua lista de filmes
não sejam tão bem avaliados, na década, tem 3 filmes marcantes dele assim que foram muito importantes para a história do cinema, que foi Missão Impossível, certo? Na década de 90, né? O primeiro Missão Impossível do Tom Cruise, Os Intocáveis Muito bom. e também o Scarface, né? Que é de 83, né? Os Intocáveis ele foi de 87 e o Missão Impossível de 96. E qual é a questão desse filme, né? Scarface para mim é uma história grande, é a grande jornada de ascensão e queda de Antônio Montana, né? O Tony Montana. So what do you call yourself? Huh? Como se llama? Antonio Montana. Bandido, né? Ou dissidente político, né? Um personagem não confiável mostrado nessa história, que a gente é apresentado, né? Pela brilhante e magistral atuação do Al Pacino, né? Mostrando todos os seus trejeitos, toda o seu estilo de rua, vamos dizer assim, né? As suas formas de fala, assim, né? Você vê que tem uma grande quantidade de palavrões, né? Durante essa questão do filme, que é apresentada várias vezes. Diz que, inclusive, isso foi uma inspiração pro Blink-182, né? Que diz que o 182 foi a quantidade de palavras F, né? Ditas no filme. E detalhe, depois foi verificado, são mais, viu? Não é só 182, não. Quase o menino lá, o Julius do Cão de Aluguel, hein? Oh. Mas o Julius, ele a quantidade é muito inferior a... Mas... Tem mais tempo de tela, né? É verdade, tem mais tempo de tela. Mas voltando assim a respeito do filme, né? Ele fala Cão de Aluguel. Mas voltando a falar a respeito do Scarface, além dessa questão que a gente é apresentado na história, né? É importante a gente verificar que ele, para algumas pessoas, ele pode ser visto como um self-made man. Brief moment. The world was his. Um cara que ele é extremamente ambicioso, que foi correndo atrás, que para ele os fins justificam os meios, né? E a ascensão e a ambição dele sem limites, ou talvez até com limites, né? As pessoas podem simpatizar com a situação de que ele não machuca nem mulheres nem crianças, certo? Ele não trai quem não merece ser traído e ele sempre fala a verdade até quando ele está mentindo. Isso pode causar uma certa simpatia para o espectador que vai acompanhar essa história, mas não esquecendo que ele é um assassino, né? Ele é um traficante, ele é uma pessoa que no final você vai verificar, ele não mede esforços, ele até mede, mas no geral digamos que o nível de ética dele é extremamente baixo, certo? Para os padrões atuais, os padrões antigos, os padrões gerais, certo? Sobre o filme também, o que a gente apresenta é que mesmo com a questão da ascensão dele, a gente verifica a queda, pelo menos para mim, em 2 momentos. No primeiro, no qual ele é afundado em drogas e no tamanho de sua ambição. Uma grande cena que aparece é quando ele está na banheira e a câmera que estava no zoom próximo a ele vai se afastando e ele está sem o seu amigo e ele está sem a sua mulher. E naquele momento ele fala baixo e você vê que ele está balbuciando, diz que ele não precisa de ninguém, ele dá conta de tudo sozinho. E você vê que tem muita riqueza naquele local. Mas mesmo assim ele é pequeno em comparação com aquilo. Supreme Court says that your privacy can be invaded. A ambição corroeu aquele ser humano e o que ele tem é só uma pessoa extremamente irritada, certo? Literalmente um pó do que ele era antigamente, assim, em comparação com, digamos assim, como ele era visto enquanto os seus amigos, né? Na situação, porque na questão do Maquiavel, né, entre ser amado e ser temido, seja temido, que no qual as pessoas já não, digamos assim, já não tem essa simpatia mais, né, vão perdendo a simpatia por ele e aos poucos vai mostrando que o que resta é temer pela violência, pelo poder que ele exerce, certo? O segundo aspecto, o que é bem estranho por sinal, né, e mostra a grande ironia da história, a segunda parte da queda dele se dá ao aspecto de que ele
dentro do seu, entre aspas, código, né, pessoal, ele não machuca mulheres nem crianças. E ele mata um ajudante do Sousa, né, que ia explodir um carro que tinha uma mulher e 2 crianças. E isso ocasionou um racha com um traficante muito importante que o matou. Pode falar, John. Um rápido adendo aí, ele não mata mulheres e crianças, né? Quer ferir mulheres, a gente percebeu que ao longo do filme ele faz isso, né? Sim, é verdade. Quando ele agride a irmã, ou quando ele é extremamente machista e escroto com a esposa. Sim, sim. É valendo lembrar, né? Por mais que ele tenha esse código pessoal, você vê que a ética dele é muito baixa. Não esquecendo de que ele é um bandido, ele é um personagem não confiável e ele é uma pessoa que não se deve colocar como exemplo, né? É sempre importante frisar esse aspecto. E eu acho que um terceiro ponto também que fica nesse meio termo é a questão dele ter matado o melhor amigo, o que provoca a loucura à irmã dele, né? E que, porventura, ao levar para a casa dele, acaba por sentenciando ela à morte, né? Pela situação dos capangas do Sousa. Certo? Acho que esse filme, para muitas pessoas, pode ser um filme longo, né? Ele é 2 horas e 43 minutos, se eu não me engano. 2 horas e 53 minutos, por aí. E para muitas pessoas pode ser realmente um filme um pouco mais lento, um pouco mais parado, mas a história toda ele se encaminha nessa situação para contextualizar o espectador sobre essa obra. Eu acredito que se você deixar essa oportunidade, né, de você poder acompanhar, entender também que é um zeitgeist, vamos dizer assim, é um filme de 83, o Scarface original, né, se a gente puder falar, enquanto a questão da persona, né, de como era o apelido, era o próprio Al Capone. Em 83, com a questão relacionada com os cubanos, né, que saem de Cuba e vão para Miami, né, ele meio que atualiza na época a história para a situação dos cubanos. E aí temos essa questão do Tony Montana, certo? Então, deixando por final, né, deixar as minhas considerações, eu acho que ele é um filme extremamente importante se você quer acompanhar a obra do Al Pacino, certo? Digo que ele, com certeza, ele é um top 3 personagens do Al Pacino, assim, de construção. Acho que a construção do personagem, os trejeitos, as caretas, né, os maneirismos dele, mesmo que às vezes possam ser um pouco caricatos, se você pode reconhecer isso em algumas pessoas, em alguns trejeitos, sobre a questão da fala, sobre a forma como ele se porta, mesmo que às vezes o sotaque dele pareça muito carregado e artificial. Eu acredito que esse conjunto da obra, né, eu acho que tornou um pouco crível, assim, um pouco mais crível, na verdade, não um pouco crível, um pouco mais crível a respeito desse personagem que é o Tony Montana. E mesmo tratando-se de um personagem não confiável, ainda assim ele traz certos aspectos carismáticos, certo? Então, para mim, esse filme, minha nota para esse filme é 10. Eu acho que ele é um dos clássicos quando trata-se de obras de filme estilo máfia, certo? Que ele tem essas linguagens de filmes da máfia, que fala sobre violência, né? Ascensão e queda, drogas, lealdade, certo? Minhas palavras para esse filme são Tony Montana, Brian De Palma e Al Pacino. Acho que são 3 elementos que, sem eles, o filme seria outro. E você indica, menino Davi? Indico, sabendo que é um filme que ele é violento, certo? É um filme sangrento, é um filme com muitos palavrões, então esteja desde lá avisado se você tiver ouvidos sensíveis para palavrões, esteja preparado para isso, certo? E é um filme longo, então se você não gosta de filmes longos também. Olha, você acredita que são 2 horas e 49? Eu não senti assim tão pesado assim o filme. Eu realmente estava bem imerso assim no filme. Até porque eu estava com vontade mesmo de ver e era a primeira vez que eu vi. Mas eu não senti tanto assim o fato dele ser longo, não. Mas ele é bem ritmado, né? Sim. Isso. Ele tem uma cadência bem bacana, ele é bem ritmado mesmo.
E pouco a gente percebe que são 2 horas e pouquinho, né? Mas vem cá, menino Davi, me diz uma coisa. Essa coisa aí esse debate do filme do Êxodo, né? Esse negócio de capitalismo e tal. Quem é contra o capitalismo tem que ir pra Cuba mesmo? Como é isso aí? Rapaz, quem contra o capitalismo tendo dinheiro, ele pode ir pra onde ele quiser. Tendo dinheiro ou tendo influência, ele pode ir pra onde ele quiser. A questão é se o governo vai aceitar ou não. Mas normalmente se envolve dinheiro ou influência, né? Se você tiver... Se você tá contra o capitalismo, né? Como é que faz sentido isso aí? Explica aí pra nós. Como já diria o poeta, né? Esse é o mistério da fé. Tá certo. Aí. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, já para dar surpresa, né? Uma segunda pergunta. Essa coisa da grade de masculinidade eu achei caído porque o Nicolas Cage sempre ganha, mas enfim. Quero saber de vocês. Top 3 de mafioso no cinema. Pode valendo aí. Opa! Tony Montana. Don Corleone, Tony Montana. Eita! Tem muitos, viu? Eu tenho. Eu posso falar. Se deixar aí eu... Pode falar, manda bala. Pronto, aí você quiser adiantar ficar pensando. Eu tenho 3, certo? O primeiro é o Don Corleone, né? Que é o clássico, né? Acho que é incontestável, né? A representação máxima do cinema enquanto mafioso. Tem o Tony Montana, certo? E o terceiro, para não repetir o Al Pacino, né? Também no Poderoso Chefão, vamos colocar o terceiro ator, é o Al Capone, dos Intocáveis. Feito pelo Robert De Niro. Aí. Olha, se a gente analisar bem, tem um personagem que também é do Pacino que pode ser considerado um gangster também, né? Um mafioso, né? O próprio personagem que ele faz no Advogado do Diabo, né? Que é um mafioso mó. O pai de toda a máfia, né? Pai de toda a máfia. Mas tem um ponto que você não está levando em consideração. A máfia normalmente tem o omertá, né? Que o pessoal fala, que é o juramento, né? De lealdade. Eu acho que o pai da máfia, o pacto, né? Você fala, é o famoso pacto, né? Pacto, né? É o famoso pacto. Mas o pacto ali com o que vocês chamam de pai da máfia, no Advogado do Diabo, ele não deve lealdade a ninguém. Não, ele não, é os outros que devem. Pacto, né? Exatamente. Mas será que eles são leais? leais? E os outros é que devem lealdade. Aí... Mas será que são leais? Aí fica... Keanu Reeves aí fez, né? Deu resposta, né, pra gente. Pois é, já não foi leal. Já saiu do grupo ali. Menino Diego, qual a sua análise a respeito dessa obra, né? Que é Scarface? Opa, Scarface, filme é de 83, né? 1983. Que eu nunca tinha visto. A primeira vez agora em 2022. Um filme aí que, com certeza, né? A gente, na cultura pop, né, absorveu ele de alguma forma, entre os milhares de filmes de gangster que tivemos aí ao longo dos anos, né, desde o Poderoso Chefão, né, mas que o Al Pacino, né, trouxe à tona, né, e com certeza a gente já viu algum memezinho falando "Say hello to my little friend", Say hello to my little friend! Falando alguma coisa das drogas lá, do Tony Montana, aquele gingado de discoteca dos anos 60 com muita cara de latino italiano, né, vacalhando tudo, né? E aí a gente tem essas referências, né, até hoje, né? Bom, foi a primeira vez que eu assisti, né? O filme é de 2 horas e 49, como o pessoal falou, né? É um filme bem longo,
eu fui adepto, eu sei que muita gente é adepta a assistir tudo de uma vez, né? Eu assisti em partes, né? Eu acho que, inclusive, é interessante você, pelo menos na minha experiência, né? Você dividir as partes, né, do filme, né? Por exemplo, você assistir a primeira parte do Tony Montana indo para os Estados Unidos, né? Até chegar lá e ficar no abrigo, até chegar ao ponto que ele entra na máfia do Frank, né? Onde ele faz, depois que ele faz aquela assalto não, né? Aquela venda de droga, aquela compra de droga sendo quase um assalto mesmo, né? E eu acho que é uma das cenas mais, assim, violentas, né, que o filme tem, né? Com aquela cena de motosserra, né, e tudo mais, né? É muito emocionante, né? Muito empolgante, assim, né? A ação, né? E do que vai acontecendo, né? Aí o segundo momento, eu acho que é bom dar essa separada, né? Que é o momento que ele tem esse auge, né? Que é o auge dele na organização, né? Que é o momento que ele vai crescendo, né? Até tendo os outros laços, né? Com outros núcleos, né? Como da família dele, né? A irmã, a gente vendo o relacionamento dele com o Manny, né? De uma maneira mais aprofundada, né? Tendo a relação dele com a personagem a personagem Elvira, né? Que eu esqueci o nome da menina, a atriz é a Eu procuro Ué, aqui pra ti. Deixa eu procurar, eu te falo. enfim, a Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, Ah, sim. grande Michelle Pfeiffer, que hoje a gente vê muitos filmes bons com ela, né? Ela é já, assim, mesmo com seus 20 anos, né? Fazendo um personagem, né? De dondoca, né? Mas ainda assim, né? Mostrou que tem uma personalidade na atuação, né? Uma potência, né? De contracenar com o Al Pacino e tá quase lá, né? Naquele nível de atuação, de convencimento, né? Acho que foi um bom trabalho dela, né? Acho que para mim, eu acho que é um grande destaque, né, desse filme, juntamente com o Al Pacino, né? Não tem como, desde o Poderoso Chefão, o cara destruindo, né? Em atuação, né? Mas aí sim, aí continuando a sequência, né? Você vê a grande ascensão, né? Dele na organização, né? Eu acho que são os momentos mais legais, é ele com o Souza e as intimidações que ele tem com o Frank, né? Acho que são os momentos assim mais marcantes, né? Dessa segunda etapa, né? Até aquela parte que ele consegue, né? Chegar no topo do mundo, né? Aliás, ele consegue o seu mundo, né? O mundo é seu, né? Para ficar à vontade, né? Acho que essa é a grande frase que o filme, né, bota na cara, né? O mundo é seu e ele foi lá e tomou, né? E depois, até o final que ele foi lá e tomou de novo, né? Foi tomado por uma bala nas costas, né? Mas enfim, aí essa terceira parte, né? Que é o momento da derrocada dele, né? Eu acho que é um bom momento que você pega para continuar a história, né? Acho que esse momento acho que os mais marcantes momentos são aquele diálogo no restaurante com a Elvira, né? Acho sensacional, assim, os trejeitos, tanto do Al Pacino quanto da Elvira, né? Na hora de falar dos desdém, da raiva, né? Até daquela coisa, né? Da sinceridade, né? O Al Pacino falando, né? Que o cara que é sincero demais, né? Ele é um incômodo, né? Ele é uma pessoa desagradável, né? É chato, né? Pessoa que fala só a verdade, né? É inconveniente, né? Porque o grande segredo da alta classe, né? Da elite, né? É você esconder, né? Esconder os seus podres, né? Esconder seus esqueletos no armário,
que esse é o que é bem visto, né? É o que é socialmente aceito, né? Se você não esconde esqueletos do armário, você é uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, né? Que não é benquista, né? Que nem o Tony Montana. Então eu acho que esse é o grande momento, assim, um dos grandes momentos do filme, né? E claro, né? A galhofada no final, né? A galhofada dos ninja, dos assassinos latinos ninja que entram na porta da frente e não são notados, né? Entram de rebanho. Eu acho sensacional essa cena final. Acho Os trafininjas da filha oculta da Coca. filha oculta da Coca. Já diria o Naruto, né? Pode ser duro às vezes. O charuto, né? E pode ser duro às vezes, né? Mas enfim, achei legal. É galhofada, é mal feita a cena, tudo mais, mas tem aquele charmezinho de filme antigo dos anos 80, né? Dos anos 70, que eu acho charmoso, assim, eu acho legal, assim, mesmo todo galhofado, né? E é isso, é um filme do seu tempo, né? Eu acho que ele, como a gente já falou, é um filme que tem um roteiro simples, mas que tem uma profundidade muito grande naquilo que ele está abordando nas discussões, né? Discussão sobre droga, sobre será que é interessante legalizar ou não? Ele aponta essas questões, né? Vai falar um pouco sobre a migração, né? Dos povos, né? De como esses povos, né? São tratados, né? Esses imigrantes, né? E o preconceito que existe com eles, né? Acho que também um tema muito atual até hoje. Com certeza vai ser atual ao longo de toda a sociedade, né? Mas é só mais um detalhe, né? Para quem é americano, né? E vê essas relações, né? E é claro, né? O tema político, né? O tema político econômico, né? Capitalismo e comunismo, né? Que naquela época já era o finalzinho estava perto do final, né, da Guerra Fria, né? E a gente vê, né, essa escrachização, né, do comunismo, né, do ódio ao comunismo, de atacar mesmo, né? Então são debates assim né, isso não chegou nem a ser debate, né? Chegou a ser escrachado mesmo, né? A tendência do filme, né, de como era na época, né? Então, nesse ponto, né, e também, né, outros pontos como o machismo, né, a ganância do homem, né, sem limites, né, são temas também que, né, depois foi aparecendo muito mais arquétipos ao longo dos anos, né. E é isso, né, acho que é um filme da sua época, né, acho ainda um filme muito bom de assistir, acho que ele tem sim seus problemazinhos na estrutura, né? No geral, eu acho que é um filme muito bom. Vou dar uma nota 9 para ele. Eu vou pontuar palavras como violência, né? Acho que não tem como desassociar a violência do Scarface. Não tem como desassociar também, né? A palavra ganância. Eu acho que o filme é pontuado no objetivo da ganância, né? E é claro, né? Não tem como tirar esse mérito do filme. O filme é do Al Pacino, né? Então não tem como dizer que tirar de fora o Al Pacino dessas palavras aí para definir esse filme, né? Com lembrança especial da linguinha, né? Do Manny, né? Língua do Manny. Conquistou uma geração. Que foi revivida lá na frente, né? No Advogado Diabo, né? Olha de alguma maneira. Você vê. Mas tá aí. Grandes pontes, né? Construídos, né? Sempre importante construir pontes, né? Ainda mais com
assassinatos e venda de drogas, né? Ou só que não. Mas Diego, me diga uma coisa, voltando essa pergunta para você, essa pergunta no mínimo politicamente correta, certo? Quem é contra o capitalismo tem que ir para Cuba? Eu acho, né, que se você é contra o capitalismo, né, você, né, tem que ir primeiro, né, você tem que ir para lugar nenhum, né, ir para um lugar que não existe nem gente, né, porque o pessoal vai fazer um sistema tão ruim quanto o capitalismo em qualquer outro canto do mundo. Então, se você é comunistinha, você vai para um outro canto que vai ter um sistema tão pior quanto o capitalista. Então esteja preparado que se, na Cuba ou sem Cuba, sem capitalismo, você vai, né, tomar naquele lugar, né? Então você se considera um defensor do capitalismo? Defensor de tudo que traz de desgraça para a nossa sociedade. Olha aí que coisa boa, coisa saudável. Tá, voltando para a questão aí dos mafiosos, quem para você é top 3 gangsters? Eu boto o Coringa. Eu acho que o Coringa é o bom. Os Coringa tanto do Jared Leto. Aquele é pra esquecer. Esse Coringa aí é triste. Esse. Mas pode ser também, né? É o top 3 do mundo invertido, né? Não, top 3 do mundo invertido aí, né? Bota aí o Jared Leto, bota aí o menino lá. Bota logo os 3 Coringa logo, né? Que a gente viu, não? O Jared Leto, o menino lá, o Heath Ledger e o menino lá. Não, o outro. O do Tim Burton. Tô esquecendo o nome dos atores. O Jack Nicholson. O Jack Nicholson. Ou seja, Diego foi coringado nessa pergunta aí, viu? Coringou geral. Coringuei no mafioso, né? Coringou no mafioso. Apontou no caos. Importante, né? É. Eu ia botar o mafioso do Nicolas Cage da outra face, mas eu não tive essa decência de colocar. Mirou no Nicolas Cage e apontou no Coringa. Apontei no Coringa, mas tá aí. É válido, é válido. Isso. Exatamente. Al Pacino, Scarface. Pois a nível de curiosidade, certo? A nota final desse filme ficou nota 9. Uma nota boa, né? Tá bom, ficou aquela uma ponta, né? Pro Tony Montana resolver. Sempre falta uma ponta. Aquele uma ponta e uma carreira, né? Porra. E ele fez uma carreira, né? E destruiu ela todinha. E Cheirando aí, ela. quem será que copiou quem, hein? Exterminador ou Traficator? Opa, o Traficator veio antes, né? O Caveira, né? Nos créditos, quem matou o Tony Montana é o Caveira, né? Esse termo Traficator é uma novidade pra mim, viu? O traficador e exterminador, né? Hasta la vista, Tony Montana. Aí vão. Pesado. Tem uma referência aí, né? Então assim, estamos por encerrar nossa análise, certo? Agradecer ao Diego e ao Jonathan aqui pela presença. Reforçar para vocês acompanhem nossas redes sociais, né? O Instagram, YouTube, inscreva-se, ative o sininho, acompanhe nossos podcasts Spotify, o Amazon Music e o Google Podcast, certo? E para quem teve a pachorra de acompanhar nosso conteúdo até o final, Diego, o que a pessoa tem que escrever? Say hello to my little friend, né? Ixi. Say hello to my little friend, motherfucker. Ou se você quiser reduzir, né? Você pode botar o Say hello. Traficator. Traficator também é bom. Traficator, que inspirou o Exterminador, né? Se você acompanha nosso podcast sobre isso, vocês podem ver onde veio essa ideia, essa origem, né, desse Traficator. Origem bizarra. É o Exterminador do Mundo Invertido, né? Exatamente.
Então, muito obrigado aí pra todo mundo que acompanhou e falou! Falou!